Oi, hoje eu tô aqui para falar com você sobre um assunto muito interessante chamado a teoria do cérebro triuno, ou a teoria do cérebro trino, ou a teoria do cérebro triúnico. Pois é, que confusão. Se você for procurar na internet, você vai encontrar essa teoria com todos esses nomes. Mas, já de antemão, eu preciso te falar que eu acho que um deles, ou talvez dois deles, é o mais correto. E esses são teoria do cérebro trino ou triuno, que significa algo particionado em três. E essa teoria foi criada por Paul MacLean, que vem desde 1960 pesquisando sobre o cérebro humano e chegou então até essa teoria que divide o cérebro em três partes. E hoje eu quero falar para você sobre essa teoria que revolucionou o neuromarketing, porque é quase impossível você ir até uma palestra que fala sobre neuromarketing e não ouvir falar sobre a teoria dos três cérebros. Essa teoria também é constantemente vista em livros. Muitos livros de neuromarketing tratam sobre a teoria do cérebro trino para poder explicar o comportamento humano. Paul MacLean, em 1990, lançou um livro chamado The Triune Brain in Evolution, e ali ele colocou então a sua teoria. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar esse livro, vou te mostrar também as divisões cerebrais aonde se encontra o cérebro trino e como que ele funciona para a gente poder entender um pouco mais sobre o comportamento humano pela ótica da teoria do cérebro trino. Então, vamos lá! A primeira coisa que você tem que saber sobre essa teoria é que o autor, Paul MacLean, ele fez uma análise filogênica, ou seja, ele fez uma análise evolutiva do cérebro para poder chegar então nessas três partições. Esse autor descobriu que a parte mais primitiva do cérebro humano, que tem mais de 200 milhões de anos, é comparada ao cérebro de répteis. E para isso ele deu o nome então de cérebro reptiliano, porque é uma parte cerebral que pode ser comparado com o cérebro de répteis. Já na segunda parte dessa partição em três do cérebro, ele chama de cérebro límbico. Na verdade, esse nome cérebro límbico ou lobo límbico já vem de outros tempos, mas ele fala que essa parte que constitui o cérebro límbico é então a segunda partição evolucionariamente falando. É um cérebro um pouco mais recente, mas ainda assim tem muitos milhões de anos. E essa porção cerebral ela é comparada ao cérebro dos mamíferos. Então você já pode imaginar que todos os mamíferos também têm essa porção cerebral. A última parte dessas três é chamada de neocórtex, ou o novo córtex. Essa é a camada que fica aqui na superfície do nosso cérebro. É a camada que, se você conseguisse abrir, é a primeira parte que você veria. Aquela toda enrugadinha, sabe? Esse assunto é um assunto que gera muita dúvida, porque ninguém sabe onde começa o cérebro límbico, onde termina o cérebro reptiliano, da onde que vai esse neocórtex. Eu vou explicar agora para você, parte por parte, aonde que fica a localização cerebral dessas três áreas que o MacLean chamou de cérebro triuno, ou cérebro trino. Se você já pesquisou sobre neuromarketing ou sobre neurociência aplicada, sobre o cérebro triuno, você já deve ter visto essa imagem aqui, ó. E essa imagem é a imagem original do livro, que melhor traduz como funciona esse sistema. Então aqui você consegue ver o cérebro reptiliano em preto, depois você consegue ver o lobo límbico um pouquinho mais aqui acima e por último você consegue ver também o neocórtex. Eu vou te mostrar agora todas essas partes, uma por uma. Vamos lá. Então, para começar, eu quero mostrar para você aqui aquela imagem que está lá no livro, ó. Cérebro, parte reptiliana, sistema límbico e neocórtex. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o programa para você dar uma olhada no que a gente está conversando. Olha só, eu vou remover aqui essas áreas cerebrais. Então você pode ver que a parte do cérebro reptiliano é essa parte aqui de baixo. Mesencéfalo, ponte e bulbo formam o tronco cerebral. Nesse programa a gente não vai conseguir ver isso porque aqui está tratando de cérebro e essa parte, ela é uma parte não considerada uma parte cerebral, mas ela é considerada a parte do encéfalo e existe diferença entre cérebro e encéfalo. Então, ok, essa parte que a gente consegue ver aqui no meio é a parte límbica. Olha só, vou girar aqui para que você consiga ver. Ó, essa aqui é a parte do cérebro límbico. E agora eu vou ativar, vamos ver aqui, para a gente colocar a parte do córtex. Eu quero colocar só
o lado esquerdo. Deixa eu virar aqui. Opa! Aí, beleza. Então aqui a gente consegue ver nitidamente a parte do cérebro reptiliano, a gente consegue ver a parte do lobo límbico, que abrange também essa área que está em marrom, e a área de neocórtex, que está aqui simbolizado com a cor amarela, esse vermelho e laranjado. Dentro dessas áreas eu posso citar algumas como sendo áreas de extrema importância, que é bacana você lembrar. Por exemplo, dentro do sistema límbico eu posso destacar para você a amígdala, que está aqui, você pode ver a tradução aqui do ladinho, ó, a amígdala, e aqui do lado dela a gente tem a formação do hipocampo. Essas áreas são fantásticas, porque o hipocampo é responsável por memória e a amígdala é responsável por grande parte das nossas emoções. Não menos importante, a gente pode ver aqui essa parte que está em marrom, ela é chamada de giro do cíngulo. E ela geralmente é separada entre frontal e posterior, mas também temos aqui outras porções. Essa porção aqui ela é considerada também sistema límbico e existe uma teoria bem bacana que trata sobre isso que a gente vai conversar nos próximos vídeos. Bom, por último então a gente tem o neocórtex. O neocórtex é toda essa parte que está em volta aqui. Eu vou colocar agora para a gente ver o hemisfério direito aqui. E aí a gente vai conseguir ver bem. Essa porção do cérebro ela é dividida em lobos e esses nomes dos lobos acompanham os ossos que preenchem isso dentro do crânio. Então a gente tem aqui do lado o lobo temporal, muito bem, a gente tem a parte frontal. A parte frontal é essa que vem dessa fissura, que vem aqui bem no meio, essa parte para frente aqui é a parte temporal. Daí então a gente tem a parte, daí então nós temos aqui o lobo parietal, que vem até que é toda essa porção aqui em vermelho, e depois a gente tem o lobo occipital aqui atrás. É claro, aqui se a gente fosse destrinchar isso, a gente ia falar sobre muitas funções cerebrais que já foram descobertas e que constam aí nos livros, né? Como a parte de córtex motor primário, como o córtex sensorial, que está toda nessa área para cá, sobre a área responsável por sintaxe, semântica, enfim. Pois bem, então aí a gente tem a área límbica, que fica nessa parte interna do cérebro, e ao redor a gente tem um neocórtex, e lá embaixo a gente vai ter a parte do cérebro reptiliano, que aqui eu não consigo colocar cor nenhuma, porque ele faz parte do encéfalo e não apenas do cérebro. Legal, agora vamos voltar para aquilo que a gente estava conversando, que é o seguinte: a minha intenção aqui é que você consiga entender o que é responsável por cada coisa se a gente for analisar isso pela ótica da neurociência aplicada e, é claro, da teoria do cérebro triuno. Então, a parte do cérebro reptiliano ela é responsável pela parte réptil, ou seja, por reações instintivas, como por exemplo a reação de luta ou fuga ou a reação de descanso e de sono. Essas reações podem ser comandadas pelo sistema nervoso autônomo, que eu já tinha até comentado em outro vídeo que ele é simpático ou parasimpático. Mas tudo bem, vamos lá. O sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, ele é automático. Então quando você ouve uma pessoa falar: meu Deus, eu fiquei morrendo de medo e travei, eu colei a placa, eu não soube o que fazer. Isso é uma reação do sistema nervoso autônomo que é mediado também pelo cérebro reptiliano. E quando uma pessoa chora, quando ela fica muito emotiva, quando ela sente pena, dó, piedade, isso tudo é função da parte límbica do cérebro. Aí é aquela parte onde eu planejo o futuro, onde eu tenho criatividade, onde eu consigo fazer contas, raciocínios matemáticos, lógicos, e isso tudo é função de córtex, principalmente do córtex pré-frontal, que em nós, Homo sapiens, é muito mais desenvolvido do que nos primatas. Os primatas também têm neocórtex, também tem córtex pré-frontal, mas no ser humano isso é muito mais avantajado, que é o que nos torna diferente dos outros animais em questão de raciocínio e programação lógica. Se a gente fosse aplicar essa teoria dentro do marketing, então você já deve estar imaginando, né? Se eu tenho uma reação de luta ou fuga, ou então de sobrevivência ou de reprodução, que é aquilo que nos mantém vivo até hoje, por isso que uma espécie progride, porque ela consegue sobreviver e se reproduzir, então a gente está falando de áreas reptilianas. Dentro do marketing a gente pode ver isso, por exemplo, com propagandas de cerveja, que coloca mulheres, ou com propagandas que tem
um tom sentimental muito forte. Então a gente vê isso quando você vai fazer uma propaganda de carro, de acidente de carro, de tragédia, é uma coisa que choca. Quando você choca, você tem lá a área límbica atuando direto com relação ao teu sistema reptiliano. Por quê? Vai te causar medo e você pode incorporar aquilo como um comportamento automático. Entendeu? Da mesma forma, isso serve para tudo, para qualquer tipo de estímulo, de palavra. Imagina só se eu chego aqui e começo a te xingar de um monte de coisa e boto o dedo na tua cara e te chamo disso e daquilo e daquele outro. Você pode ter uma reação autônoma de, vir para cima de mim. Ou, de repente, vira as costas e sai correndo. Não quero enfrentar ele. Eu vou embora. Eu não quero nem saber. Entendeu? É essa a diferença que tem, então, entre os três cérebros. A parte neocórtex é a parte responsável pelo raciocínio, pela programação lógica. A parte límbica é responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Enquanto que a parte reptiliana é aquela que garante os nossos instintos básicos. Uma curiosidade é que o MacLean ainda fala no livro dele sobre o tipo de comunicação que é chamado de comunicação prosemática. O que é isso? É aquela comunicação não verbal. Então tem essa parte do cérebro também responde pela forma como você se comunica de uma forma não verbal. Como eu estou fazendo aqui com as mãos, por exemplo. É uma coisa natural, é uma coisa que acontece instintivamente. Então você pode usar a teoria do cérebro trino para saber como você vai abordar um cliente, como você vai fazer a sua propaganda de marketing, ou ainda para saber o que é que está acontecendo com você. Você já pensou que o cérebro triuno, que é uma teoria que até então é tida como uma teoria tão simples, ela pode ter tantos desdobramentos? É uma maravilha. Só é preciso a gente parar um pouco para refletir sobre ela e entender como que isso funciona dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida. Viu só? Agora que você viu e entendeu o porquê e como que essa divisão foi feita, fica mais fácil de você poder aplicar isso no dia a dia. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, então se inscreva no canal. E se você quiser participar disso tudo, basta você deixar o seu comentário com uma pergunta ou então sugerindo um tema para a gente conversar aqui que trate sobre neurociência, sobre neuromarketing, enfim, sobre esse mundo, tá bom? Um grande abraço do seu amigo André Barlera e até o próximo vídeo. Tchau!